Senhoras e senhores, chegamos com Altos Papos pela Imaculada Mídia Web e olha só quem é o nosso entrevistado de hoje. É isso aí, Frei Alexandre Lima, pároco da Paróquia Santo Antônio, já está conosco com um papo super divertido e você não pode perder. Aqui você nos acompanha pelo aplicativo do Santuário Jardim da Imaculada, pelo Facebook e também pelo YouTube. Então fica com a gente, porque aqui nos Altos Papos você é sempre o nosso convidado. Já estou aqui com o nosso entrevistado de hoje, ele que é um queridíssimo, conhecido como Padre Pio do Cerrado, Frei Alexandre, sua bênção, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, que alegria imensa estar aqui e poder contar um pouco da minha história e abrir meu coração para aquilo que é a realidade da vida, da vocação e estar nesse lugar santo, voltar para aquilo que é as origens. E isso me faz e me traz grande alegria. E vamos falar muito sobre origem, sobre raiz, mas Padre Pio do Cerrado é por causa da barba ou tem alguma coisa a mais? Eu acredito que sim. Algumas pessoas falam, de modo especial, o Frei Cristiano Freitas. Ele que, uma foto que eu postei, ele falou, eita, Padre Pio do Cerrado. Aí pronto, aí pegou, muitas pessoas assim referem, né? Me sinto honrado. Quem sou eu, né, para ser comparado a São Padre Pio? Mas, vamos dizer assim, eu creio que seja de respeito e de reverência, não só a imagem, mas aquilo que é a vivência espiritual. De fato, acho que vai bem além da barba. E falando sobre raiz, o senhor vem de uma família nordestina, como a maioria de nós, direto de Nova Rússia, no Ceará, mas foi criado aqui no Distrito Federal, pertinho de meu papai e minha mamãe, lá no Gama, não é isso? Isso, então nós somos, a família de papai e mamãe somos de Nova Russas, no interior do Ceará, lá no Cearazinho Rei, como diz, né? Lá no Cerradinho, lá no meio, no Anacatinga, e com isso, nos finais dos anos 70, nós viemos para Brasília, nessa expectativa de um futuro melhor, uma expectativa de mais dignidade, e não iludidos, mas na esperança de ter uma vida melhor, a conceder a nós como filhos. E nós moramos ali na quadra 7 leste do Gama DF. E nesses 25 anos de vida religiosa, 14 de sacerdócio, não se imaginaria que tudo começava, ainda na infância, com a revista Cavaleiro da Imaculada. Essa experiência me encanta. Conta pra gente, Frei. Eu acredito que seja muito singular, até porque traz a minhas memórias emocionais coisas bem diretas. Eu venho de uma família muito católica, tradicional, e mamãe muito devota a Nossa Senhora, especificamente Nossa Senhora das Graças. E ali nas suas orações, como crianças, nós somos curiosos, pega o texto, pega a catena da Legião de Maria, enfim, e tinha uma revista. E essa revista eu fui folheando, olhando, e me deparei com uma imagem que trago até hoje. O Frei Agostinho com o hábito preto e alguns outros frades. Eu perguntei à mamãe o que estava escrito naquela revista. A mamãe disse, Cavaleiro da Imaculada. E eu fiquei em dúvidas, eu não tinha ideia do que era um cavaleiro ainda naquele momento. Perguntei para a mamãe o que é um cavaleiro. Aí mamãe respondeu simplesmente, é um homem que fica em cima do cavalo. Então logo eu entendi que o cavaleiro é assim. E com a vestimenta do religioso, que era o Dom Agostinho, né, o nosso saudoso Dom Agostinho, eu me encantei naquele primeiro momento a entender o que era um cavaleiro, o que era um franciscano. Né? O hábito representa esse brilho da pobreza, que é algo muito encantador. Não é? Você falou das suas raízes da família tradicionalmente católica e tem uma história muito linda que seu bisavô doou um terreno para a igreja, não é? E também a imagem de Nossa Senhora. O senhor gosta muito de falar sobre raízes, sobre conversar sobre a origem da sua família, né? Isso, eu gosto muito de falar de família. E quando eu me ordenei, ao dia 10 de dezembro de 2005, com 15 dias eu fui residir em Novo Gama. E ali, fiquei uns 10 dias depois, eu fui visitar a vovó. Para entender um pouco da história, já havia muitos anos que eu não estava presente junto aos tios, os primos, e eu tive a oportunidade de ficar na casa de vovó.
E ali aproveitando, conversando com ela, nas memórias, né, nas lembranças, aí fomos conversando até chegarmos em 1889. Uau. A história do tataravô que havia pedido que a nossa parte de vovó é português, né? De Portugal. Ora, pois. E ora, pois, que estás a pensar, né? Então, logo, vovó falando, conversando, nós chegamos à história em que havia pedido uma linda imagem de Nossa Senhora das Graças. Ela é feita em porcelana e fomos muito a fundo até o ponto dela ficar um pouco irritada, porque eu fazia muita pergunta, eu gosto de muita pergunta, e os meus amigos sempre falam, você é muito chato, porque você faz muitas perguntas. Eu gosto de perguntar. Então ali eu me ativo aos detalhes, até o nosso tataravô doou esse terreno, trazendo de Portugal esta imagem dedicada a Nossa Senhora das Graças, a qual eu tive o privilégio de tê-la em minhas mãos. Eu me apresentei como tataraneto, coloquei umas luvas específicas para tocá-la e ter em minhas mãos essa imagem. Então foi algo sobrenatural. Que incrível. E daqui a pouco eu quero falar sobre a experiência da sua chegada no Novo Gama, que eu sei que tem história de milagre por aí, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E retornando então aqui para a sua experiência ainda como adolescente, essa vivência de descobertas, o encontro com a renovação carismática, há um episódio com o Monsenhor Jonas Abib, que eu tenho muita curiosidade de saber melhor, e novamente nós falamos aqui sobre o carisma da canção nova nas vidas das pessoas, né? Ali no final dos anos 80 já havia uma ideia, um conhecimento do que era a canção nova, a renovação carismática católica. E o padre Jonas esteve em Braslândia, especificamente no ano de 1989, quando lá o colégio que as irmãs Oblatas têm, que tem um espaço muito acolhedor, e elas abriram esse espaço para que tivesse essa experiência de oração. Então foi o meu primeiro contato, onde creio eu que houve o batismo no Espírito Santo dentro dessa experiência, a espiritualidade da renovação carismática. O padre Jonas estava lá pregando, e no momento da infusão, eu ali adolescente, ele me viu, me chamou, olhou nos meus olhos e disse, você será padre. E ao ponto de colocar, impor as suas mãos sobre a minha cabeça de cearense, e logo eu tive a experiência do Espírito Santo. E graças a Deus eu tive essa oportunidade vindo das mãos desse grande homem, desse grande profeta, que é o profeta do nosso século, daquilo que creio eu, de falar da vinda de Jesus. Uau, então a gente vem de uma experiência quando criança, passa por uma profecia com o Padre Jonas e não para por aí as revelações sobre a sua vida religiosa, não é isso? Não para por aí. Quando foi no ano de 1991, eu tive a experiência com o Dom Alberto, que naquela época ele era bispo auxiliar aqui em Brasília, e numa ordenação sacerdotal, no final da ordenação ele me chamou e disse por 3 vezes que eu iria ser sacerdote, eu tentando ali me esquivar, tentando sair de uma situação que para mim foi um pouco constrangedor, como que uma questão de imposição. Eu falei, eu acho que o senhor está enganado, está confundindo a pessoa. Não, mas eu estou falando sério com você. E ele foi muito duro comigo, com as palavras de bispo na sua autoridade. Então, como aquele processo do crisma, né? Bateu assim no rosto e disse, eu estou falando sério com você, rapaz. Já se passaram tantos anos, ele me ordenou diácono em 2004, perdão, e agora, depois de tantos anos como sacerdote, eu estou aqui para testemunhar isso. A ele um grande abraço. Uau, pede para entrar, né? Pede para entrar. Entra aí para acompanhar o nosso testemunho. Maravilha. E também tem um encontro seu com outros grandes sacerdotes que já há muitos anos levam Jesus Cristo pelas mídias, né? São pioneiros no Brasil nesse sentido, como o Padre Marcelo Rossi, não é? Isto. Quando eu fui a Brasília para iniciar a formação de filosofia,
ali por volta de 1999. Em 2000, ele veio a Brasília para fazer um show e nós, como religiosos, seminaristas, fomos para o show. Depois eu tive a oportunidade de conversar, tocar algumas palavras, ele orou por mim, também profetizou que seria um tempo de colher muitos frutos e que seria muito abençoado naquilo que Deus preparava ao meu coração ao futuro como sacerdote. Que belíssima experiência. Eu também tive uma experiência pessoal com o padre Marcelo Rossi. Ele profetizou a cura do câncer de um primo meu, que ainda tinha 6 meses de vida. E no ano passado tive a oportunidade de estar com ele. Então, padre Marcelo, sua bênção, um grande abraço, um homem de Deus mesmo, do Espírito Santo. Mas eu sei que teve alguém dentro da Ordem dos Frades Menores, conventuais, que foi responsável pelo seu clique final, bateu o martelo, serei um frade menor conventual. Um passarinho me conta que ele tem um sorriso tão cativante quanto o seu. Quem é ele? Nada mais e nada menos do que o Frei Marcos. Frei Marcos estava, juntamente com outros frades, no ano de 94, na Catedral de Brasília, na missa do Crisma. Então eu tinha esse hábito de ir até a catedral para participar, enfim. E no final foi o primeiro contato com os frades, ali vendo de fato o que era um frade com o hábito. E o sorriso dele me encantou, até porque quando dirigi minhas palavras a ele, ele foi muito receptivo e com aquela simpatia natural que ele tem, aquele sorriso encantador. Aí eu falei, é isso que eu quero ser assim, como referencial. Entendo e entendi aquela época que de fato o franciscano era um homem, um religioso feliz, alegre, e uma das coisas que eu tinha na minha cabeça era clausura, eu não tenho vocação. Para ser diocesano, eu acredito que seria muito difícil. E como religioso, hoje eu tenho essa certeza de que viver em comunidade, viver com os irmãos, assim como o pai seráfico São Francisco havia dito, e o Senhor me deu irmãos, e de fato nos concedeu a oportunidade de nos santificar na convivência e na fraternidade. Frei Marcos, a culpa também é sua, viu? Queremos o senhor aqui para bater uns papos com a gente, se Deus quiser. E aí chegamos então à sua ordenação, já como sacerdote, primeira experiência, Novo Gama, Goiás, em torno do Distrito Federal, terra de muitos milagres. Como foi esse primeiro contato com a comunidade, como foi as primeiras experiências ali naquela terra? Eu me ordenei no dia 5 de dezembro de 2005. Eu residi ali em Novo Gama até dia 24 de novembro de 2015. Então foram 10 anos de história, foi ali que eu aprendi a ser sacerdote, foi ali que eu aprendi a ser pastor, foi ali que eu aprendi o processo do ano de 2008, quando eu assumi a paróquia pela primeira vez, e depois veio a reeleição por mais 4 anos. Então eu fiquei como pároco 8 anos e 2 anos como vigário. Então 10 dias, 15 dias após a minha ordenação sacerdotal, já fui transferido para a paróquia da Imaculada Conceição, no Novo Gama. E dentro dessa experiência do povo, de acolher, de ir às casas, visitar as famílias, eu tive uma experiência muito extraordinária. Logo no início, empolgado, cheio de vida, cheio desta alegria de querer colocar em prática a vida sacerdotal, de entender a vida pastoral. E tem uma história muito direta e muito grandiosa que no meu coração eu não tenho o costume de falar muito, mas É exclusivo. é exclusivo. Aqui eu me posso confidenciar. Então eu estava ali com uma senhora, a dona Zeca, que já foi ministra da Eucaristia, hoje ela é catequista. Ali porque no Novo Gama, no Pedregal, as pessoas se referem assim, onde você mora? A tal parada. Então foi lá na parada 15. Parada 15 completa, o coração está aí. Né? A parada 15 é a comunidade São João Batista.
Então, nessa visita com Dona Zeca, nós fomos em uma casa, e lá havia um senhor cadeirante, que há muitos anos já estava ali debilitado, e eu comecei a orar por esse senhor. E me veio como moção: toca nos joelhos dele, ore por ele neste momento. Eu acho que meio constrangido, enfim, meio inseguro. E aquela voz insistente: toquei nos joelhos e orei por aquele senhor. Ok, terminou a oração, fui para minha casa. E eu tinha o costume de visitar periodicamente essas pessoas. Então, na outra semana, creio eu que vagamente, voltei à questão do tempo, eu voltei à casa desse senhor. E ele estava sentado no sofá. E ele disse: eu tenho algo para lhe dizer, lhe mostrar. Eu falei: pois bem, fique à vontade. Ele se levantou e começou a andar. E Uau! naquele momento, o meu coração acelerou naturalmente, porque eu o conheci em uma cadeira de roda e de repente aquela pessoa estava andando. Então eu falei: como aconteceu isso? Ele disse: naquele momento que o Senhor tocou nos meus joelhos e orou por mim, o Senhor foi embora, as minhas pernas, o meu joelho começou a esquentar, ao ponto de ouvir uma voz interior dizendo: levanta e anda. Louvado seja Deus. Então, aquele homem foi agraciado, não por mim, mas pela graça de Deus, apenas como instrumento. Então ele começou a andar, está por aí, andando pelo Pedregal, por Novo Gama. Espero eu que ele esteja se cuidando, né? É verdade, Mas agora tem que ficar em casa. agora tem que ficar em casa, né? Mas ele está bem, graças a Deus, de Graças a Deus. saúde. E é um dos fatos que eu guardo no meu coração como sacerdote, que fez com que a minha fé amadurecesse e cada vez mais me entregar às inspirações do próprio Deus pelo Espírito Santo. Você percebeu na prática que o evangelho vive. Então isso foi belíssimo. E eu sei que dentro desse seu coraçãozinho aí, pulsa um coração de um jovem. Quero saber das experiências com jovens. Todo mundo fala em toda a região do Distrito Federal, em torno do seu ótimo relacionamento com jovens, as missas carismáticas, toda essa missão ao lado da juventude. Por que acreditar no jovem? Eu acredito que a minha história em relação a isso, ela surge na experiência que eu obtive com bagagem exatamente lá no Novo Gama, né, onde tudo começou. Eu devo muito àquele povo, porque foi lá que eu aprendi, mais uma vez eu repito, ser padre. E eu fui percebendo, fazendo uma leitura, por aquilo que me levava a compreender a vida e o jeito do Papa João Paulo II, Santo João Paulo II, que me inspirou a entender aquilo. Tivemos a alegria de acolher a cruz peregrina, né, pela Jornada Mundial da Juventude, e eu fui me aproximando dos jovens e fui entendendo não só o fato de nós nos sentirmos joviais, porque o jovem nos leva a gente se sentir mais jovem, né? Porque dá força e coragem da gente colocar sempre nas canelas e começar a trabalhar. E eu fui entendendo ao ponto que eu não poderia olhar para 10, 20 anos à frente. Hoje eu olho a juventude, 2, 3 anos, porque se nós não soubermos cuidar dessa juventude hoje, o que será da nossa igreja daqui 5 anos? Então eu creio que hoje, fazendo uma leitura direta, aquilo que é o perfil, eu posso responder de uma maneira geral, mas especificamente para a nossa paróquia Santo Antônio de Pádua da cidade ocidental, o jovem ele é muito participativo e a nossa paróquia ele é muito jovial, assim como o Novo Gama, que está tendo esse lindo processo do trabalho do Fiadailton, demais os frades, trazendo de volta essa juventude. Agora, é necessário nós compreendermos que o jovem ele funciona de uma forma. Se você não delega a ele a uma função, uma responsabilidade, ele pensa que ele está no anonimato, ele vive ali enfurnado ou escondido para não ter um compromisso para com a igreja. E isso faz com que ele se sinta fraco, desprovido,
ou até mesmo alegando que não encontra espaço dentro da É igreja. preciso se sentir útil, né? Isso não é uma verdade, que não existe um espaço dentro da igreja. Tem muita coisa para fazer. Não é só pegar algo que venha fazer uma limpeza, ótimo, maravilhoso, mas pode ir muito além, né? Agora, como por exemplo, esse tempo difícil que estamos passando economicamente no país, um jovem dos jovens dizimistas teve a ousadia, pegou o vídeo aí nas redes sociais, fez um apelo de uma linguagem simples, rápida e objetiva. Ele está colaborando, assim como você também pode colaborar, ou melhor, deve colaborar. Hashtag tamo junto, né? Tamo junto. E, inclusive, temos o setor juventude aqui na Diocese de Lusiânia. Eu quero até aproveitar e, irmã Gilda, a senhora que está à frente desse lindo trabalho, queremos a senhora aqui para bater um papo com a gente. Um abraço também para a Érica, que coordena o setor juventude em Faz toda a um trabalho Diocese. maravilhoso, Muito né? bacana, Elas está em fazem, unidade. né? Os jovens da Milícia Imaculada aqui do Santuário de Imaculada, que inclusive estão cobrando a presença aqui nos nossos papos. Em breve vocês estarão aqui. Olha. São sempre conectados lá com o setor juventude. Isso. E há uma missa muito especial no dia de São Miguel Arcanjo, com os jovens lá na paróquia Imaculada Conceição do Novo Gama, que foi assim um grande momento de oração na sua trajetória. Eu tenho o costume de dizer que as santas missas, em vários diversos lugares, muitas dessas santas missas, elas não terminaram em mim. Elas vivem em mim, né? Não só naquilo que é a lembrança, mas devido a algo vivido. Então, especificamente no dia 29 de setembro de 2013, foi dia de São Miguel Arcanjo. Nós estávamos na missa das 19 horas, eu havia dito, hoje será uma missa votiva a São Miguel. Com isso, nós somos tomados por um mar de jovens naquela comunidade. Era o ponto de ficar ali à frente do altar, que eu tomei a decisão, não fique aí à frente, mas fique aqui do lado, ao ponto de serem tomados até mesmo o presbitério, né? Foi algo extraordinário, isso nunca foi apagado da minha memória, como sinal de Deus, como resposta da juventude, a participação. Marcelo está aqui, atrás das câmeras, ele é testemunha também visível, né, Marcelo? Daquilo que Deus operou durante esses 10 anos nessa comunidade amada e querida Novo Gama. Que alegria de todos em torno do altar, isso é muito belo, né? E chegamos, então, finalmente aos tempos atuais. Frei Alexandre, pároco da paróquia Santo Antônio, aqui de Cidade Ocidental, Goiás. Novos desafios, uma nova visão, mais amadurecido. Como você enxerga esse momento? É um desafio. Até eu estou sendo pela terceira vez pároco, vamos dizer assim, mas cada comunidade, cada paróquia tem a sua particularidade, cada comunidade tem um perfil, tem uma maneira, principalmente a vida pastoral. A comunidade, a paróquia Santo Antônio de Padre da Cidade Ocidental é uma paróquia viva, participativa, jovial. Existem os desafios, né? Devidamente aquilo que a experiência da mesma, acredito que em muitas coisas, né? Feridos, um pouco diante das pancadas da vida, fez com que ficassem um pouco retraídos. E hoje eles já vêm de uma outra forma, com aquilo que Deus me enviou para resgatar aquilo que foi uma profecia no passado, terra de louvores. E isso tem feito tremendamente dentro da comunidade essa vivência no Espírito Santo. Eles pediam, oravam. Eu soube que pessoas que revezavam de madrugada pedindo, orando, jejuando, fizeram campanhas para orar, para mandar de fato um frade que desse a ele a dignidade e aquele avivamento. E acredito que, na minha compreensão, hoje, Cidade Ocidental, temos um projeto, ele não é particular, é um projeto
compartilhado, é um projeto que muitos também comungam, que esse projeto futuro para as missas que serão voltadas por oração de cura e libertação, que vamos fazer a Semana Carismática, justamente para reviverem ou difundir aquilo que é a ação do Espírito Santo. Verdade, estamos unidos, né, nesse Unidos. avivamento. E assim, Frei, uma coisa me chamou muita atenção na sua missa de posse, que o senhor falava que antes de qualquer coisa tinha esse olhar de pai pela comunidade. Traduz isso aqui pra gente, porque isso ficou marcante nos nossos corações. Certo, eu trago no meu coração, mais uma vez repito, pela experiência que eu tive na cidade de Novo Gama, aquela comunidade amada e querida. Compreendendo, fazendo uma leitura dessa minha experiência, acredito eu que, em primeiro lugar, nós que estamos párocos, né, devemos ser, em primeiro lugar, pais, que de fato a palavra padre significa pai. Essa paternidade espiritual, ela é algo que é um desafio. Acredito eu firmemente que essa paternidade, ela coloca, fecunda aos corações dos fiéis, como filhos e filhas da igreja, a esse cuidado, a esse amparo paternal, né? Como Deus tem essa figura paterna que nos acolhe no colo, mas chega um momento que Ele bate na nossa perna e diz: agora é necessário caminhar. E assim, tendo esse segmento, esse pensamento, o pastoreio, ser pastor, pai, pastor. E terceiro, por fim, administrador. Caso façamos o contrário, acredito eu que não vai dar certo. Eu acho que é daí que vem o apelido de Padre Pio do Cerrado. Olha, no início da conversa a gente falou sobre a revista Cavaleiro da Imaculada. E para quem duvida do alcance dessa revista, temos aqui vocações tanto como a do Senhor, Frei Josué, Frei Hamilton e muitos outros. Então, assim, olha o alcance incrível dessa obra de evangelização que se estende pela Imaculada Mídia Web agora, não é? Então, assim, Frei Alexandre, qual seria um conselho que você daria como cavaleiro da Imaculada, também como um consagrado, para os nossos consagrados, para enfrentarem com serenidade, com confiança no Espírito Santo de Deus, esse momento que enfrentamos, que é mais que um desafio social, um desafio humano? Acredito firmemente que, como nunca, nós devemos fazer uma leitura da realidade e, ao mesmo tempo, estarmos convictos de que nós temos ferramentas, nós temos a tecnologia, nós temos a possibilidade de alcance maior do que há 30 anos atrás. Me lembro perfeitamente que há 25 anos eu estava dentro dessa gráfica confeccionando o Cavaleiro da Imaculada, que chegava de uma triagem de 38 mil exemplares. Nós chegávamos a uma semana confeccionando. E era de 8 da manhã, parava meio-dia, de 1 hora da tarde até 6, depois parava para orar, voltava às 8 e até às meia-noite confeccionando, né? Hoje temos ainda, graças a Deus, essa confecção, mas é terceirizada, né? Terceirizada, perdão. E hoje muito o Senhor grita pela espiritualidade da Milícia da Imaculada, exemplo de São Maximiliano, a nós não nos esquecermos desse compromisso estabelecido aos nossos votos, a sua consagração, que o torna e a torna fiel, compromissado à evangelização. Nós não podemos deixar de colaborar, difundir, de sermos essas pessoas ousadas ao ponto de nós não apenas ir na casa do outro, mas fazer com que isso chegue de uma forma rápida, objetiva, de uma forma mais eficaz, dentro de uma conversa, dentro de uma palestra, dentro de um bate-papo, dentro desta experiência inovadora que a Ordem, a província, o Jardim da Imaculada está promovendo a você que é miliciano, que comunga e vivencia dessa espiritualidade. Seja um
conosco. Seja aquela que de fato é exemplo a entender e compreender que com a vida e com aquilo que é a bagagem, a palavra, você possa levar a outros a vivenciarem da mesma forma aquilo que um dia brotou e nasceu do coração de São Maximiliano Maria Kolbe. É verdade. E o nosso país inteiro hoje vive, a nossa igreja vive um tempo em que estamos com as portas fechadas para as celebrações, os compromissos são muitos. Ser um amigo da Imaculada hoje não é apenas assinar uma revista Cavaleiro da Imaculada, é fazer com que as nossas paróquias, este santuário e toda a província consiga se manter nesse momento difícil. Nossas casas, pessoalmente, passam pela dificuldade e também a igreja vive também esse momento em que todos devem se unir para manter a obra de evangelização, para que isso aqui se torne possível, não é, Frei? Então a gente faz até esse pedido às pessoas, a gente tem feito isso, tem mostrado para eles novas formas de colaborar com a obra de evangelização, lançamos agora um canal pelo aplicativo PicPay para as pessoas poderem ajudar nossas obras de evangelização, e isso não é diferente com a sua experiência com a paróquia e aqui no santuário, né? Eu quero aproveitar esse espaço que me é concedido por essa reflexão, de fazer esse apelo, de que você seja mais um conosco a ajudar a manter esta obra de evangelização. Sabemos que existem custos, sabemos que não é barato, não é fácil manter esse projeto que lá atrás, desde o início, quando o Jardim da Imaculada teve a sua fundação, tinha todos os aparelhos, os recursos daquela época para uma televisão, e de repente vieram alguns elementos que roubaram, e isso trouxe dificuldade, e aqui já se passaram tantos anos e hoje nós temos esta graça desta evolução, de chegar de uma maneira rápida e objetiva à sua casa, à sua família e ao teu coração. Não deixe de colaborar, seja um amigo da Imaculada, assim como é feita a campanha, e eu peço humildemente, aqui como frade franciscano conventual, eu, Frei Alexandre Lima, faço esse apelo a você, que não deixe de colaborar, mantenha a obra do Senhor na pessoa dos frades, né, na pessoa do Frei Hamilton Leandro, que é o guardião deste santuário, penso eu, das suas angústias, das suas inquietações, para manter tudo isso. E às vezes as pessoas esquecem, né? Elas acham porque toca na igreja, porque faz a leitura da primeira leitura, o salmo responsorial, ou porque faz a coleta, ou porque do dízimo não paga, não contribui. Aqui não é o dízimo, porque aqui é um santuário. Remeto àquilo que é a realidade da paróquia. Então as pessoas compreendem assim, eu sirvo, então eu não tenho compromisso nenhum, não tenho dever nenhum em colaborar. Muito enganado diante desse pensamento. Acredito que enfraquece a nossa amizade, porque da mesma forma eu estou na mesma situação, né? Então eu faço esse apelo especificamente, diretamente ao Jardim da Imaculada, para que de fato o Senhor continue operando ali na pessoa do Frei Israel, na pessoa do Frei Enes, do Frei Josué, do Frei José Roberto, com suas capacidades, talentos, a pessoa do Frei Hamilton Leandro. A eles a minha gratidão, são heróis. É verdade. Heróis em manter essa obra do Senhor, porque não é fácil. E vamos chegar aos 100% com a graça de Deus. Agora, Frei, quero aproveitar a sua presença aqui para o senhor ministrar um momento de oração pelos nossos amigos da Imaculada, pelas pessoas que nos acompanham. Vamos pedir então pela intercessão da Virgem Imaculada, que o Espírito Santo nos fortaleça nesse momento especial que o nosso país vive, que nossa saúde esteja restabelecida, que a gente possa vencer e encarar novos desafios. Nos dá essa graça? Certo, com a graça de Deus, eu convido você que está nos acompanhando agora, que possamos nos unir nessa palavra, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz que eles estavam reunidos em um só coração e uma só alma. É o que somos diante de Deus. Eu peço humildemente que o Senhor
Não olheis os meus pecados, as minhas fraquezas, mas olheis o nosso coração que se volta a este arrependimento, que nós sejamos justificados por esta mesma fé, por aquilo que o próprio Espírito de Deus nos inspira por meio das obras de caridade, de misericórdia, ao comprometimento a esta obra de evangelização. Eu vos peço, Jesus, não somente por mim, mas por todos que sofrem no corpo e na alma, a esta realidade atual da nossa sociedade. Dobramos os nossos joelhos, mas também dobramos o nosso coração ao ponto de proclamá-lo o Senhor da nossa vida. Assim vos peço essa graça, para que possamos nos manter a esta fidelidade, a este compromisso estabelecido como consagrados à milícia da Imaculada. Queremos, Jesus, colher continuamente frutos de salvação. Queremos, Jesus, que este programa de fato possa levar a esperança, a paz, a alegria, a firmeza aos corações tíbios, enfraquecidos, prostrados, decaídos, aos corações esperançosos, aos corações fortalecidos, aos corações convictos de que nós não estamos sozinhos. Dai-nos esta graça de vivermos nesse tempo oportuno que nós temos ao ponto de encontrá-lo. Enquanto é tempo, busquemos o Senhor. Eu te louvo por isso. Eu te louvo por esta oportunidade de estar aqui a falar aos meus irmãos. Eu te louvo por esta graça de nos manter a esta fidelidade aos votos, à vivência como religioso. Obrigado, Jesus, pela criatividade. Obrigado, Senhor, pela técnica. Obrigado, Jesus, por cada um que trabalha aqui, por cada um colaborar, por cada um que, com amor à Virgem Santíssima, por amor à Imaculada, se colocam inteiramente a serviço da Igreja e do povo do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, para que esta mesma Igreja seja renovada e que este lugar seja um lugar de encontro a todos aqueles que com suas feridas querem ser curados, para que assim o Senhor reine em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Que incrível esse momento. Eu acho que não é possível a gente reduzir nossa conversa em apenas um único programa. Já deixo aqui um convite para uma próxima oportunidade, Frei. Muito obrigado pela acolhida, não só a essa ideia, a essa entrevista, mas a tudo. A tudo. Muito obrigado. Que Deus o abençoe e te dê força para continuar seguindo e caminhando pela Imaculada. Eu que agradeço a oportunidade de vir a este lugar, de colaborar na minha pequena e humilde história. Acredito eu que será grandioso para a ordem, para a nossa província, esse santo lugar. E a você que está ligadinho aí conosco, não deixe de acompanhar e seja também um amigo da Imaculada, um amigo do Jardim da Imaculada. Amém. Senhoras e senhores, esse foi Frei Alexandre Lima, pároco de Cidade Ocidental. O nosso Altos Papos fica por aqui. Muito obrigado por cada um que nos acompanha. Salve Maria e que viva Cristo Rei. Salve Maria.